O que tem a ver algoritmos com vigilância? Bem, os algoritmos são processos automatizados de tomar uma decisão a partir de uma informação qualquer, que hoje em dia começou a se perceber alguns anos atrás, isso entrou numa espécie de cultura popular senso comum, de que os algoritmos podem ter efeitos muito específicos sobre vários aspectos da nossa vida. O que interessa os algoritmos para a vigilância? Veja bem, do ponto de vista mais geral, qualquer sistema de vigilância de massa depende diretamente de algoritmos, porque hoje em dia, uma coisa é você ter acesso a um volume imenso de dados, outra coisa é você transformar aquilo em alguma informação útil. O que transforma aquela montanha, aquela imensidão de dados em informação útil? São processos automáticos, decisionais automáticos, feitos por algoritmos que, por exemplo, reconhecem e identificam faces de uma multidão, realizam triagem, mensagens em redes sociais, seja lá onde for, de forma a encontrar padrões que possam ser relevantes para algum tipo de utilidade. Essa utilidade, muitas vezes, dependendo do que for, é a utilidade de vigilância, de monitoramento. Hoje em dia você pode ter, o monitoramento pode ser massificado por conta da ação de algoritmos. Agora, o algoritmo é um tema cuja tecnicidade exorbita muito qualquer tipo de valoração que a gente possa fazer a priori. Existem algoritmos que podem ser utilizados para proteger a privacidade. Hoje em dia, há técnicas, que muitas delas já até bem desenvolvidas, que podem fazer com que informações anônimas continuem para sempre anonimizadas, através da inserção de ruído, através da inserção de dados que impossibilitem que você chegue aos reais indivíduos dentro de uma base de dados estatística, por exemplo. Então, no fundo, a questão dos algoritmos é importante, mas ela encobre uma situação que, ao meu ver, é um ponto fundamental, que é a definição de quem administra, quem está no controle dos processos de adoção e utilização dos algoritmos. Se são as forças de controle e os vetores de controle, de monitoramento e vigilância, e elas aplicam isso sem considerações maiores quanto à privacidade, talvez tenhamos alguns problemas. Entre eles, por exemplo, quem vai ter acesso a informações de vigilância para fins de segurança pública? Todo aquele interessado, inclusive entes privados pode ter, isso pode gerar problemas para o cidadão. Em quais momentos, por outro lado, seria interessante que algoritmos sejam utilizados para proteger a privacidade, para tornar certo que uma base de dados para pesquisa médica seja feita de tal forma que seja impossível identificar os verdadeiros pacientes que estão sendo levados em conta. Agora, quem vai tomar as decisões sobre o que deve ser adotado? Eu acho que o regulador aqui, claro, tem uma posição importante, mas o regulador, o legislador, somente vai fazer uma coisa se a cultura, se a pressão social for grande a ponto de fazer com que aquilo apareça necessário. O meu envolvimento com a rede começou logo no começo, no período da fundação da rede, em 2009, quando em um evento em Curitiba, me chamou muita atenção porque um tema que era muito pouco discutido, que é o aspecto sobre vigilância, monitoramento, foram tratados com bastante propriedade. Tivemos presença de alguns dos estudiosos mais famosos do mundo sobre isso, e mesmo se naquele momento depois eu tenha trabalhado mais com uma vertente específica, que é a proteção de dados, sobre os aspectos jurídicos, regulação, esses temas estão muito ligados, e eu achei fundamental que a Rede Lafite se destacou como espaço de reflexão, de formação e formulação de uma cultura no meio acadêmico, na sociedade civil brasileira, em termos relacionados à vigilância. No Brasil nós temos um déficit muito grande de reflexão sobre sistemas, tanto é que, na minha experiência pessoal, eu acompanhei a proposição de várias políticas públicas que interessam diretamente a temas de vigilância, na qual o tema muitas vezes nem sequer era debatido e muitas vezes era tido como uma reflexão não grata, porque é muito comum que várias políticas públicas envolvam o tratamento de dados, envolvam vigilância, literalmente, sejam tratadas principalmente do ponto de vista da eficiência, do custo e de alguns resultados que muitas vezes pode ser mesurados, metrificados em detrimento de qualquer efeito colateral que aquilo pode ter para a liberdade, para os direitos
de privacidade mesmo dos cidadãos. Então, eu acho que é muito importante que essa reflexão tenha sido feita e espero que no futuro um dos próximos passos que a rede possa dar é fazer com que essa reflexão ganhe corpo também em termos de proposições normativas, de alternativas, porque o Estado e o setor privado eles vão sim utilizar cada vez mais dados, vão utilizar monitoramento, mas isso tem que ser feito num patamar de respeito, transparência e proteção dos direitos fundamentais do cidadão. Acho que a rede hoje em dia, no Brasil e na América Latina, é aquela que está excepcionalmente bem posicionada para começar essa reflexão.